Graça e paz, meus irmãos, vamos para mais um culto solene nesse domingo, dia do Senhor. Vamos estar orando nesse momento. Senhor Deus, só Tu és santo, só Tu és digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Estamos aqui nesse culto solene para oferecer a Ti louvores e honra a Ti e também a Sua palavra explanada pelo Teu servo. Tem misericórdia de cada um de nós, de todos aqueles também que estão assistindo conosco pela internet, seja derramando grandemente as Suas bênçãos. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, é em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Vamos começar louvando a Deus com esse cântico que diz: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Se imagine lá quando estiver diante do trono de Deus, com todos os santos, louvando com anjos e fiéis, aqueles que foram, vamos dizer assim, salvos por Jesus Cristo. Tá? Vamos estar louvando ao nosso Deus. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, vamos fazer agora uma leitura bíblica, tá? E nós vamos estar lendo no livro de Romanos, capítulo 11. Ainda nesse espírito de louvor, vamos ler os versículos 34 ao 36. Romanos, capítulo 11, os versículos 34 ao 36. E essa passagem é bem interessante, depois do apóstolo Paulo, ele falar de coisas maravilhosas, tá? De ensinos teológicos profundos, dos segredos revelados de Deus para o ser humano e para a sua igreja, principalmente. Ele tira um momento da sua carta para adorar a Deus, para adorar. Então,
ele diz, inclusive vamos começar pelo versículo 33, não 34, 33. E olha o que ele diz, como ele adora a Deus. Ele adora assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Veja que, depois de falar das doutrinas, daquilo que Deus revelou, ele adora dizendo, ó profundidade da riqueza e da sabedoria, como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. E ele continua, tá? Vendo que as coisas que Deus revela são coisas maravilhosas, são coisas profundas, que foge da mente humana, que foge da sabedoria humana. Então, se você ver alguma doutrina, que você fala, nossa, essa doutrina, eu tenho até dificuldade de aceitar ela. Não esquenta a cabeça não, meu irmão. É uma doutrina de Deus. Se ela está na palavra, não é para te agradar, é porque Deus assim o quis. E Deus assim o determinou. Então, procura de forma humilde aprender mais, que você vai ver que tem todo sentido. É profundo, é inescrutável, mas é de Deus. Então, que leve isso para si. Faça como Paulo. Adore a Deus. Louve a Deus. E nós vamos estar louvando a Deus mais uma vez, tá? Com um Salmo 108, que diz, firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei, entoarei louvores de toda a minha alma. Então, assim como Paulo, que viu as maravilhosas doutrinas de Deus reveladas para o seu povo, ele adorou. Adore também, porque Deus revelou primeiramente Jesus Cristo na sua vida. Firme está o meu coração, ó Deus, cantarei, entoarei louvores de toda a minha alma. Firme está o meu coração, ó Deus, cantarei, entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai, salteiros, despertai, ó harpa, despertai, salteiros, despertai, ó harpa, quero acordar a alva, quero acordar a alva, quero acordar a alva, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor, canta-te-ei louvores
porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens, para além das nuvens, para além. Firme está o meu coração, ó Deus. Ainda nesse espírito de louvor e de adoração, vamos estar para esse momento de dízimos e ofertas. Lembrando, irmãos, que a igreja precisa do sustento, é assim que Deus o quis, tá? Está na palavra de Deus. Então, não ouça aqueles que dizem, não é assim. Ah, não, você pode ofertar o que der do seu coração, o que tiver do seu coração. Não se engane, o dízimo é bíblico. A oferta também, mas ela é além, tá? E é uma forma muito sábia de Deus sustentar o seu trabalho, sustentar a sua igreja. Então, nesse próximo cântico que vamos cantar, vai estar aparecendo aí os dados para depósito, tá? O e-mail também, para você confirmar que foi feito o depósito. E também está reservado 2 dias aqui na igreja, de quarta e de domingo, tá? Das 18 às 19h30, vai estar alguém aqui para que você deposite no gasofilácio. Caso queira depositar presencialmente direto no gasofilácio, faça assim também, tá? Então, lembrando que é assim que a igreja é sustentada. Todo o trabalho, tá? Ele se mantém com a sua fidelidade nos seus dízimos, tá? E ofertas. Então, nós vamos estar louvando a Deus, cantando esse hino que diz calmo, sereno e tranquilo, tá? Sinto descanso neste viver. E isso devo a quem? A um amigo. Adivinha? Jesus. Só por ele eu pude obter. Vamos louvar a Deus. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus.
descanso neste viver. Isto devo ao amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Nesse momento, nós vamos estar agradecendo aos dízimos e as ofertas entregues pelos irmãos. E eu peço à nossa irmã Sépora que faça essa oração. Graças te damos, ó Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez cultuando ao teu nome, Senhor, adorando a ti na beleza da sua santidade. Nós queremos agradecer também pelas ofertas e dízimos depositados, ó Pai, em prol da tua casa, o sustento da tua casa, Senhor. E pedimos também, Senhor, que tu continues, ó Pai, abençoando os irmãos que assim o fizeram e entenderam também que tudo o que nós temos, tudo o que temos pertence a ti, é tu que assim nos dá, ó Pai. E clamamos também por aqueles irmãos que sentem o desejo também de dizimar da mesma forma, mas que financeiramente, mas que não estão desempregados, Senhor. Assim, Senhor, pedimos que tu os abençoe, que tu os conceda o emprego e que assim eles, muito em breve, venham fazer também. E abençoe também logo mais o conselho que venha administrar da forma correta, Senhor, essas bênçãos, esses dízimos, essas ofertas. Continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos passar a palavra agora para o nosso pastor, que vai estar trazendo a mensagem da parte do Senhor. Amém, graças a Deus, né? Que seja mais um momento de bênção, né? Esse momento que nós compartilhamos da palavra do nosso Deus, que possa ser algo que trará às nossas vidas uma renovação, né? Nós precisamos nesses dias muito ser renovados, ser avivados, alegrados pela palavra, pelo Senhor. E só Ele faz isso no nosso coração. Só Ele tem essa graça de alegrar nossos corações e as nossas vidas. Queridos, eu queria até dizer para os irmãos estarem orando para que nós possamos já estar voltando, né? As coisas já começaram a melhorar, o governo começou a liberar. E nós temos já planejado para esse próximo mês o retorno, né? Se tudo caminhar do jeito que as coisas estão indo. Então estejam orando por isso, né? E logo, logo nós estaremos juntos, cultuando a Deus com as restrições, com os cuidados, né? Mas vamos abrir no livro de Esté, capítulo 2, e vamos estar meditando nesse texto. Eu queria falar sobre como Deus age, né?
como Deus age nas nossas vidas. Ele nunca esteve ausente. Saiba que durante todo esse tempo, Deus sempre esteve presente, Ele nunca se afastou, Ele nunca deixou de cuidar, Ele nunca deixou de velar por nossas vidas. Então, eu queria falar sobre esse cuidado de Deus, né? Na história, eu queria falar um pouco da história de Esté. Capítulo 2, Esté, capítulo 2, do verso 1 ao verso 17, diz assim: Passadas estas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti, e do que ela fizera, e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei, que lhe serviam: Tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino. Se reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura na cidade de Suzã, na casa das mulheres, sobre as vistas de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus ungüentos. A moça que cair no gosto do rei, essa reine em lugar de Vasti. Com isto concordou o rei, e assim se fez. Ora, na cidade de Suzã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados de Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Hadassa, que é Esté, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe. Era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Em se divulgando, pois, o mandato do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças da cidade de Suzã, sob as vistas de Hegai, levaram também Esté à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apresentou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Esté não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não o declarasse. Passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres, para se informar de como passava Esté e do que lhe sucederia. Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Então é que vinha a jovem ao rei, e ela se dava o que desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres. Sob as vistas de Saasgás, o eunuco do rei, guarda das concubinas, não
tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse, e ela fosse chamada pelo nome. Ester, filha de Abiail, tio de Mordecai, que tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que Hegai, o eunuco do rei, guarda das mulheres. E Ester alcançou o favor de todos quantos haviam. Assim foi levada Ester ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou Ester mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Ester. Concedeu alívio às províncias e fez presentes segundo a generosidade real. Quando, pela segunda vez, se reuniram as virgens, Mordecai estava sentado à porta do rei. Ester não havia declarado ainda sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Ester cumpria o mandato de Mordecai como quando a criava. Que Deus possa nos abençoar nessa noite, né? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa porção, pela tua palavra, pela história que acabamos de ler de Ester, que possamos aprender nessa noite, que o teu Espírito possa tocar, possa chacoalhar, avivar, dar entendimento, edificar nossos corações, alegrar nossas vidas, que possamos aprender nessa noite com a tua palavra. Fala conosco, fala com cada um aí no cantinho, no lugar que cada um se encontra. Ó Deus, que a tua palavra possa trazer avivamento, possa mudar a história, possa santificar a tua igreja. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu penso que um dos grandes desafios da vida cristã é aceitar que na vitória ou na derrota, ou no sucesso ou no fracasso da nossa história, da nossa vida, qual seja, eu diria assim, o resultado dos acontecimentos da nossa história, da nossa vida, da nossa caminhada, sabermos que Deus está agindo para que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Não é assim que a palavra nos diz? Lá em Romanos 8, 28, Paulo deixa muito claro que, independente dos fatos, das circunstâncias, do que acontece, do que deixa de acontecer, se Deus ouviu a oração ou não, se a coisa não foi respondida segundo os nossos anseios, os nossos desejos, a nossa intenção, não importa. O fato é que tudo o que aconteceu, o que acontece, que vai ou vai acontecer, é para o nosso bem. Deus sabe que é para o nosso bem, Ele faz para o nosso bem. Essa é uma das preciosas lições extraídas desse livro de Ester. Quando olhamos, estudamos o livro de Ester, lemos o livro de Ester, que conta a história de uma menina judia que, a princípio, ela é colocada como uma mercadoria, né? Essa é a palavra. Ela é algo que era para ser trocado, barganhado, nas mãos do rei que se divino. O cara, né? Como dizem alguns nesses dias. Deus... Sabemos que Deus está em ação, mesmo nas realidades mais estranhas, mais sombrias, mais adversas da nossa vida, da nossa história. Deus está agindo, e essa deve ser uma convicção que deve injetar em nós esperança na nossa alma, saber que
que nada é por acaso, que nada acontece sem a permissão de Deus. E eu queria então que nós aprendêssemos com a história de Esté nessa noite, amém? Primeiro, vamos pensar nesse livro, um livro diferente, o livro de Esté. Os judeus, eles amam esse livro. Nós cristãos, os cristãos, no entanto, às vezes não possuímos a mesma simpatia, eu diria, o mesmo desejo de estar sempre lendo esse livro. E durante os primeiros séculos da era cristã, nós podemos ver que poucos comentários foram criados a respeito desse livro. É interessante, irmãos, que o próprio reformador João Calvino, um dos maiores exegetas bíblicos que a igreja já viu nesses séculos, nesse tempo todo, ele não comentou sobre o livro, não fez nenhum comentário, nenhum registro, nenhuma pregação nesse livro de Esté. Quando nós olhamos Martinho Lutero, também um grande homem da história, que dispensa até apresentações, Martinho Lutero achava que o livro nem deveria estar na Bíblia. É estranho isso, né? Nem deveria estar na Bíblia. Ou seja, queridos, existe uma dificuldade da história da igreja em se aproximar-se desse livro de Esté. E, apesar disso, Esté é uma das histórias verdadeiras de Deus, algo real, que preserva, onde Ele preserva seu povo, mesmo perante tantas coisas, quando parece que tudo está fora de controle da cena. É muito interessante. E eu queria então que nós víssemos agora alguns personagens dessa história, para nós gostarmos mais, entendermos mais sobre Esté. Primeiro, Assuero, o rei orgulhoso e perverso. O livro de Esté, irmãos, ele se desenrola nos dias do imperador Assuero. O nome grego Assuero é Xerxes, o Grande. Acreditava-se que o Grande foi inserção do próprio rei que se achava. E eis que o Xerxes diz sobre si mesmo em uma inscrição que os arqueólogos descobriram. Ele diz assim: eu sou o Xerxes o Grande, rei, o único rei, o rei de todos os países que falam todos os tipos de língua, o rei de todas essas grandes e vastas terras. Ele se achava. O poder desse rei, queridos, já é considerado nos primeiros versículos do livro, pois é dito que ele reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Já pensou o poder desse camarada? Imagina, um monarca que tinha todo o controle sobre toda aquela região, né? O capítulo 1, no versículo 1, começa dizendo assim: nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia sobre 127 províncias. Naquele tempo era algo tremendo isso. Era uma extensão territorial semelhante ao tamanho do Brasil. Nunca tinha havido, até esse ponto da história do mundo, um império tão vasto e tão poderoso quanto dele. De fato, Assuero se achava todo-poderoso, ele pensava ser Deus, mas estava redondamente, profundamente enganado, que quem reina é o Senhor, e nós vamos já saber dessa história. O que nós aprendemos com essa história de Esté? Segundo lugar, Assuero, ele começa desprezando a pessoa que ele vivia, que era Vasti, né? O versículo
o capítulo 1 fala dessa questão, quando ele diz aqui a partir do verso 10 sobre a Vasti, e é interessante que ele recusou essa mulher, né? No verso 12 diz, porém a rainha Vasti, ela cometeu um grande erro, quando o rei manda chamá-la e ela se achava a monarca, a dona da situação, né? E ela cometeu um grande erro, e perdeu o trono por causa disso. Diz assim no verso 10 do capítulo 1, sobre a história dela, diz assim, ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou o mensageiro, Meumã, Bizá, Arbona, Bigtá, Abagtá, Zetá e Cercas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém, olha lá o que ela fez. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Ela cometeu uma loucura. Ela desobedeceu o anseio, o desejo, né, naquele momento que o rei queria apresentá-la. E esse foi um momento assim de, vamos dizer, como nós falamos no nosso dia, de leseira, né? Ela se abestalhou. O poder desse rei já era constatado nos primeiros versículos do livro. Nós vemos quão era a grandeza dele, né? Agora, essa moça, essa mulher, ela vacila quando ela começa a se achar. Olha, o rei dá uma festa, que naquele tempo as festas duravam 180 dias, e ele queria apresentá-la para os amigos, para os grandes que estavam com ele, e ela se recusa a estar com o rei. Essa festa dos 7 dias é interessante. O rei Assuero, ele abriu as portas do seu palácio para mais 7 dias de festa. Isso aqui está no verso 5 do capítulo 1. Passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidade de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias no pátio do jardim do palácio. Trabalhadores simples, camponeses, plebeus, analfabetos estão entre os convidados. O rei manda chamar todos. E a visão, eu diria assim, esmagadora, o lugar onde o rei manda dar isso é um lugar paradisíaco, diferente. O palácio é majestoso. Sabe, irmãos, com certeza, o objetivo do rei era impressionar aquelas pessoas que ali iriam para a sua festa. E o decreto do rei era para que os convidados bebessem fartamente, até cair se quisesse, né? Ele diz aqui no verso 8, bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizesse segundo a vontade de cada um. Podia escolher à vontade, beber à vontade, tudo era por conta do monarca, né? E era um festão, né, como nós dizemos no nosso dia. Essa festa, com certeza, foi regada a embriaguez, gula, devassidão. Meus amados, é difícil ver um lugar de bom acontecendo por aqui. Nesse interim surge a esposa do Assuero, a belíssima rainha Vasti. Alguns dizem que ela era sua cunhada, mas o Assuero decidiu roubar a esposa do seu irmão. Quando Vasti, mulher bonita, está oferecendo um banquete às mulheres, Assuero a manda chamar para mostrá-la. Ela se recusa a obedecer e foi expulsa pelo bêbado e enfurecido rei Assuero. Ela vacilou, né?
também nós aprendemos nessa história que aí Deus começa a agir na vida desse monarca, na vida desse homem. Assuero, então, conhece alguém diferente, Esther. O capítulo 2 começa a falar sobre a história da rainha Esther. Esse capítulo aqui, ele trata bem minuciosamente dessa questão. Parece que o rei sabe que foi pego em sua loucura impulsiva. O seu decreto, ele bane a sua antiga mulher, sobre seu decreto de banir Vasti era irrevogável e ao mesmo os seus sentimentos agora, sob a luz de sua sobriedade, ele não podia mais legalmente restaurá-la. Uma vez que ele deu o decreto, com raiva, enfurecido, indignado, ele não podia mais voltar atrás. Né? O verso 1 do capítulo 2, quando diz assim: passadas estas coisas, apaciguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que ela fizera e do que se tinha decretado contra ela. Mas agora o decreto era real e já não podia mais voltar atrás. Assim, meus amados, Assuero chama seus conselheiros, que propõe a escolha de uma nova rainha, Deus agindo na história. Todas as lindas moças das províncias do império são levadas ao harém de Assuero. Perceba que não está havendo um concurso de beleza para escolher a escolha da próxima, ou seja, da próxima Miss Persa, né? Essas meninas, elas são vítimas, na verdade, do serviço, da luxúria de um rei maluco. O aparecimento de Esther na narrativa não é o argumento de uma princesa apaixonada pelo príncipe ou da plebeia que realizou o sonho de se tornar rainha, não. Esther é uma jovem sofredora que se torna rainha porque há uma divina ação, uma divina providência em curso para beneficiar o povo do Senhor. E nós aprendemos também que, quando olhamos para Esther e Mordecai, que alguns anos antes desse episódio, o rei persa Ciro havia permitido o regresso dos judeus a Jerusalém, mas muitos deles permaneceram espalhados por todo o império, tendo feito como o profeta havia profetizado Jeremias no seu tempo. Lá em Jeremias 29 ele fala disso. E eles tinham se estabelecido, construído esses negócios, eles tinham casado e dado suas filhas e filhos em casamento. Assim Mordecai e Hadassa, que é Esther, como muitos judeus permaneceram na terra pagã, eles também ali permaneceram, e por isso a história conduziu para que chegasse a Assuero. Meus amados, não há evidência de que os dois eram tementes ao Senhor. Aliás, se cumprissem zelosamente as leis de Moisés, provavelmente teriam sido rapidamente identificados como judeus. Mas ninguém sabia da verdade, nacionalidade deles. Esther, como tantas outras meninas, é arrastada para dentro do harém do palácio de Assuero, o que deve ser angustiante, e angustiava inclusive seu tio Mordecai. Mas Deus, e isso eu quero enfatizar, age na história, nas nossas vidas. Mesmo no sofrimento, Deus age. E eu queria falar um pouco desse agir de Deus. Talvez isso esteja acontecendo na sua casa, na sua vida. E isso vai esclarecer algumas coisas que hoje estão acontecendo na sua vida. Como Deus age na nossa história. Primeiro, olhando para o texto, nós vemos os inimigos, como eles cumprem, os nossos inimigos cumprem os planos de Deus. Aqui nesse capítulo 2 de Esther,
os 4 primeiros versículos, eles exatamente falam assim: passadas estas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que ela fizera, e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: tragam-se moças para o rei, virgem de boa aparência e formosura. Ponham o rei comissários em todas as províncias do seu reino, e reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura na cidade de Suzã, na casa das mulheres, sob vista de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e desce-lhes os seus ungüentos. A moça que cair ao agrado do rei, essa reine em lugar de Vasti. Com isso concordou o rei, e assim se fez. Vasti fez aquela loucura, Deus usou aquilo e agora vai fazer a história através de Esther. Vai beneficiar o seu povo através da sua filha. Então, os inimigos, na verdade, eles cumprem um plano de Deus para abençoar a sua igreja, seu povo, aqueles que lhe servem. É como o texto lá de Romanos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Parece que quando alguém lhe ataca, alguém lhe fere, alguém lhe faz alguma coisa, trama alguma coisa, parece que Deus perdeu o controle. Nunca. Sempre Deus tem um controle na sua mão. E tudo concorre para o nosso bem, é a maior verdade. Os jovens conselheiros do rei sugeriram ao rei Assuero a caça às moças virgens do império, né, para que ele escolhesse lá no seu harém. E Deus faz Assuero e os homens servirem os propósitos divinos, sem que eles mesmos soubessem disso. Se não tivessem aconselhado o rei dessa maneira, e Assuero não tivesse consentido, Esther jamais seria conhecida pelo rei persa. E além disso, a Bíblia diz que Esther alcançou, aqui no capítulo 2, no verso 9, Esther alcançou o favor perante Hegai, o cara que introduzia, que era o braço direito, que colocava essa situação diante do rei, o responsável em selecionar as melhores mulheres para o Assuero. Ela caiu nas graças dele e ficou entre as 8 jovens que estariam mais perto do rei. Foi colocada num único lugar de onde poderia salvar o povo de Deus. Esther, ao trono da Pérsia, trouxe salvação para um povo humilhado, oprimido, porque os inimigos trabalham para aqueles que servem a Deus. Deus agindo, em segundo lugar, pequenos servos e grandes obras, pequenas. Às vezes você diz: mas eu sou nada, eu não sei nada, eu só sei varrer, eu só sei cantar, eu só sei tocar. Querido Deus usa tudo. No coração daquele pungente império está uma menina. Quem era Esther? Uma menina. Em outro lugar não se fala nada, só a partir daqui, uma jovenzinha. Nos versículos de 1 a 4, vimos a riqueza e a glória e o poder insensível de Assuero e de sua corte, mas depois há um contraste tão abrupto, eu diria. Esther é o protótipo da franqueza. Uma órfã, uma mulher, uma judia, uma combinação que não deixa dúvida sobre a situação de sua fragilidade. Ela não tinha poder nem influência, mas Deus usa essa menina sofrida, arrancada dos braços de sua família, para conduzir um dos maiores projetos de livramento dos judeus no Antigo Testamento. Que coisa linda, hein? Sabia que você pode ser o instrumento para libertar, transformar, mudar a história?
na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua faculdade. Sabe, irmãos, na sociedade que nós vivemos, pequenos servos realizam grandes obras. Nunca se esqueça dessa frase. Segundo, quando olhamos Deus agindo, terceiro, aliás, quando olhamos Deus agindo, Deus parece alguém ausente, mas Ele sempre esteve e estará presente na nossa vida, na nossa história. Deus não é mencionado uma única vez em Esther. Nenhum profeta fala em nome de Deus, nenhum anjo aparece, não há milagres, não há nada sobrenatural, não há menção de Jerusalém, nem do templo, nem da presença de Deus, não há citações em outros livros da Bíblia, ninguém se arrepende, ninguém ora, não há ação clara destruída, atribuída a Deus. Essa omissão, ela chega a ser intrigante, mas ao mesmo tempo proposital. Apesar da aparente ausência de Deus nessa história, Ele está ativamente presente e envolvido em cada cena da história de Esther, pois usou essa mulher para abençoar seu povo. Entendeu? Talvez você diga, mas na igreja ninguém nem fala de mim. Não precisa. Esqueça isso. Deus é Deus. Mas eu nem sei falar. Esqueça isso. Deus vai usar teus dons, teus talentos, a vida, de maneira totalmente incrível. Esqueça isso. Seja só crente, fiel. O que nós podemos aprender com a história de Esther hoje, nesses dias? Eu queria falar algumas coisas para terminarmos aqui. Primeiro, Deus usa, é incrível isso que eu vou dizer para você, atos pecaminosos dos ímpios, muitas vezes Ele usa para a glória do nome dEle, para transformar nossas vidas. Você se recorda do que fizeram com José no Egito, filho de Jacó? Ele foi traído pelos seus irmãos, sofreu muitas injúrias e quase morreu no Egito. Porém, queridos, Deus o levantou como o segundo homem mais poderoso do mundo na sua época. Quando os irmãos temeram que ele se vingasse deles, José diz que eles de fato haviam agido mal, porém tudo aquilo que Deus fizera para preservar o seu povo foi por causa do que eles fizeram na maldade deles, ou seja, Deus usa a maldade dos homens para glorificar o nome dele e abençoar seu povo. É incrível. E meus amados, essa é uma das frases para nos confortar quando somos injustiçados, machucados por pessoas inescrupulosas. O Deus soberano faz com que seus inimigos cumpram seus planos. Essa visão de Deus traz imenso conforto para o nosso coração na hora da tribulação. Qual a mensagem para nós nesses dias? Segundo, os servos mais fracos e as obras serão mais incríveis. Deus usa as coisas que não são para envergonhar as que são. Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Você lembra desse texto lá de 1 Coríntios, capítulo 1, no verso de 27 a 29? Diz lá Paulo que Deus usa as coisas desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Aleluia. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Uma história parecida com a sua, não é não? Talvez você esteja vivendo isso nesses dias. Nada de milagres, de manifestações extraordinárias na sua vida,
nada de cura, de orações não respondidas. Parece que os ímpios reinam absolutos e Deus não se manifesta como você gostaria. Você se sente esmagado por circunstâncias dolorosas e nada de obter socorro dos céus. Parece assim na sua vida, está acontecendo. Sabe, querido, é nesse cenário, e nesse cenário algumas perguntas tentam assaltar a nossa fé. Primeiro, se Deus existe, se é poderoso e bom, por que não invertem, não intervêm na minha e na sua vida, em algumas situações? Será que Ele se importa mesmo com nós? Outra, será que Ele existe mesmo? Será que Deus criou o mundo, mas não se relaciona mais com a sua criação? E ainda, o trono do Senhor realmente governa os outros tronos espalhados pela terra? Sabe, são questionamentos, são perguntas que nós humanamente fazemos, é normal. Meus amados, mas eu quero te dizer que com certeza Esther tem muita coisa a nos ensinar a respeito de como o Senhor conduz vitoriosamente os acontecimentos da nossa vida, da nossa história, do nosso tempo. É um livro que traz lições preciosas para confortar os nossos corações endurecidos pelas tragédias que temos vivido, inclusive nesses dias. Deus trabalha em Esther, não através da mão visível dos milagres, mas pela mão invisível da sua providência. Contrariando exatamente essa teologia que ando pregando aí, mentindo, fazendo de pessoas serem escravas de uma coisa que Deus não promete. E para quem se sente como um drama que Esther viveu, lembre-se de que Deus está trabalhando em sua vida também, meus amados. Deus nunca deixou de trabalhar. Você pode não ter a cura, não ver a oração respondida, nem presenciar o castigo de quem te feriu, mas Deus está ativo, presente, atuante, por pior que seja a tua história e a tua situação nesse momento. E eu quero concluir. A boa notícia é que Esther faz parte de um enredo muito mais amplo. Nesse enredo que vai de Gênesis e Apocalipse, só existe um único e verdadeiro rei. Só ele. O nome desse rei é Jesus Cristo, cujo trono está acima de todos os tronos, de todos os governos da terra. E ao contrário de Assuero, um rei soberbo, perverso, que amava ostentar as riquezas, Jesus é o rei que saiu do seu trono celestial da glória para vir nas regiões inferiores da terra. Ele humilhou-se, fez pobre, assumiu forma de servo, esvaziou-se, morreu a morte de cruz. Jesus Cristo é o rei, em vez de matar os seus inimigos com requintes de crueldade, como todos os reis faziam, preferiu ir à morte da forma mais cruel no lugar dos seus inimigos para reconciliá-los com o Pai. Que diferença! Jesus se parece mais com Esther que com a sua fraqueza e humildade destruiu seus inimigos. Sabe, Assuero usou do seu poder para abusar dos seus súditos, mas Jesus usa o seu poder para salvar as pessoas, para salvar seu povo. Assuero era um homem que queria ser como Deus. Jesus é o Deus que tornou-se homem, parecido comigo e com você. O reino de Assuero chegou ao fim, mas o reino de Jesus é eterno. Assuero morreu, foi sepultado, esquecido na história,
Jesus morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia venceu a morte e ressuscitou e reina. Hoje, não há nome mais conhecido e honrado do que o nome do Senhor Jesus Cristo. O nome que, segundo o Apocalipse, está acima de todo nome, para que ao nome dele se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Como está a tua história? Como está a tua vida, meu amado? Quais são as tuas lutas? Você ainda tem esperança? Você ainda confia em Deus? Olhe para Esther. Olhe para o Senhor. E peça que Ele encha seu coração de fé, de alegria, de esperança. Olhe para Cristo. Não tire os olhos dele jamais. Talvez a sua história tenha semelhança com a de Esther, a do povo de Israel. Então encha seu coração de esperança, de alegria. Saiba que Deus tem controle de todas as coisas. Ele jamais perdeu o controle. Esther sabia disso. Ele jamais perdeu o controle. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Todos passaram. Todos os grandes governantes desse mundo passaram. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Que Deus abençoe a sua vida, meu amado. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. Te agradecemos por tantas Estéres que estão nesses dias assistindo esse momento, a Tua palavra, ouvindo a Tua palavra, que estão se identificando com essa história. Ó Deus, que o Senhor nos dê esperança, nos dê sabedoria, nos dê graça para discernir, ó Deus, todos os Teus propósitos e olhar para Ti com confiança, com certeza de que o Senhor reina e que a história está nas Suas mãos. Abençoa a Tua igreja, Teu povo. Encha o coração da Tua igreja da Tua presença, Senhor, de confiança, de esperança e de alegria em Te servir, Senhor. Nós pedimos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar a Deus. Meus irmãos, esse hino que nós vamos cantar, ele chama Aflição e Paz. Ele é também conhecido como Sou Feliz. E ele tem uma história muito linda e também muito triste. Eu vou contar rapidamente e tem muito a ver com a história de Esther, que foi pregada pelo pastor. O autor desse hino, tá, é chamado de Horatio Spafford. E ele, em 1871, morava na Califórnia e casou com Anna Spafford. E ele teve 5 filhos, tá? 4 meninas e 1 menino. E em 1871 pegou fogo ali na Califórnia, e ele era um advogado muito famoso e muito rico, e ele praticamente perdeu tudo. E não somente ele, como muita gente morreu, tá? E muita gente, mais de 90 mil pessoas ficou desabrigadas, tá? 250 morreram. Seria o equivalente ao que aconteceu com o 11 de setembro, mas ali na cidade de Califórnia. Logo após, uma febre alta levou o seu filhinho de 4 anos de idade. Mesmo assim, ele ficou trabalhando
para ajudar aquelas pessoas ali em redor. E ele era muito amigo de um grande evangelista, tá? Chamado de Moody, L. Moody. E depois de 2 anos, ele decidiu viajar na Europa, encontrar L. Moody, que estava fazendo uma evangelização lá na Inglaterra, e levar a família também para passear. Quando eles estavam para pregar o navio, alguma coisa o impediu de ir. Então ele deixou a família aí na frente, tá? E falou: eu vou depois, encontro vocês lá. Então a esposa, Anne, e as 4 filhas. Quando o navio estava chegando próximo da Inglaterra, na costa da Inglaterra, um outro navio bateu no navio que estava a família dele. E o navio afundou em 12 minutos. Tá? De mais de 300 pessoas que estavam nesse navio, tá? 250 morreram. Tá? E a sua esposa se salvou, mas as 4 filhas deles morreu. E ela se salvou desmaiada, alguém resgatou ela. E ela mandou um telegrama para ele, que estava nos Estados Unidos, dizendo, tá? Salva, porém sozinha. Ele imediatamente foi para a Europa, né? Foi para a Inglaterra. E quando ele estava no navio, ele pediu para que o comandante avisasse o ponto em que ocorreu, tá? Que afundou o navio, em que suas filhas morreram. Quando chegou, o comandante avisou para ele. Aquilo mexeu muito com ele, se recolheu na sua cabine, e ele sentou ali e escreveu. E daí veio esse hino, tá? E que é muito famoso e toca os nossos corações até hoje, tá? E então foi num momento de muita tristeza. E na tradução diz, it is well with my soul, ou seja, traduzindo literalmente, está bem, tá? Está bem com a minha alma, ou tudo está bem com a minha alma, seria a tradução, né? Mas ficou no português a tradução mais utilizada, sou feliz com Jesus. Então, mesmo naquele momento de tragédia, ele dizia, eu estou feliz com Jesus, eu sou feliz com Jesus. E ele escrevendo uma carta para a irmã dele, qual foi o conforto dele? Ele dizia que aquelas pequenas ovelhinhas estavam seguras nos braços do Pai, estava segura com Deus. Ele confiava na ressurreição após a morte. Então, vamos estar cantando esse hino com essa história ao mesmo tempo tão triste e de tanta dor, né? Para alguém que viveu tantas tragédias na sua vida. E depois ele e a sua esposa fundou um orfanato que cuidou de 30.000 crianças, tá? Então, vamos estar louvando a Deus com esse hino. E o título dele, Aflição e Paz. Ele encontrou paz na hora da aflição. Que nesse momento de pandemia nós possamos também encontrar paz na hora da aflição. Graças a Deus, Manaus já está entrando numa fase laranja, já está relaxando um pouco mais, o número de contaminados está diminuindo, de mortes também está diminuindo. Não vamos relaxar, vamos continuar nos cuidando, mantendo o distanciamento social para nos cuidar, tá? Mas que possamos estar, mesmo diante de toda essa aflição que essa pandemia nos traz, confiar no nosso Deus. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for,
Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó Messias sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Vamos estar orando com o nosso pastor para estarmos encerrando o nosso culto solene. Amém. Graças a Deus que o Senhor possa ter falado ao seu coração nessa noite, alegrado sua vida e que nos dê uma semana abençoada, né? Vamos estar orando. Senhor, muito obrigado por tua graça, tua doce graça, que apesar de nós, nos ajuda, ó Deus, tem nos levado a cada dia mais conhecermos o Senhor, conhecermos a vontade do Senhor para nós. Como nós ouvimos hoje a tua palavra, como é bom amar o Senhor, servir o Senhor. E eu quero pedir pela tua igreja, Deus, que o Senhor esteja nesses dias que são tão difíceis, de isolamento, onde muitos têm se afastado dos teus caminhos, têm esquecido a sua casa, a sua palavra, têm se esquecido do Senhor, de orar ao Senhor, buscar o Senhor. Deus, tem misericórdia, aviva a tua obra no coração dos teus filhos, da tua igreja, e continue a fortalecê-los. Obrigado, Senhor, por esse culto tão abençoado, Senhor. Tudo que nós
participamos aqui nessa noite, que seja de utilidade para a nossa fé, para a nossa esperança, para o nosso coração. Abençoa a tua igreja, Senhor, e dá-nos uma noite abençoada, dá-nos, Senhor Jesus, uma semana abençoada, uma semana onde nós jamais nos esqueçamos do Senhor, do seu amor, e nós possamos nos tomar posse das suas promessas e vivenciar cada dia, ó Deus, na nossa história, a sua graça, que é incomparável, Senhor. Muito obrigado por esse momento, obrigado pelas famílias da tua igreja. Abençoa teu povo, eu peço-te assim no nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a quem trouxe Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, as consolações e as virtudes do Espírito Santo estejam com todos vós reunidos, ou com o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, agora e sempre. Graças a Deus. Deus abençoe a noite dos irmãos, a semana dos irmãos, e procurem vivenciar, viver o Evangelho, a palavra do Senhor todos os dias. Saibam que Deus é presente conosco. Deus abençoe, tenha uma boa semana em nome de Jesus.